Eu quero ler hoje um texto, ele está no livro de Tito, é uma carta do apóstolo Paulo a Tito, seu filho na fé, no capítulo 3, e eu quero ler do verso 5 até o verso 6 desse capítulo. Só que durante essa minha fala com você, eu vou ler alguns outros textos dessa carta. Esses dois versos, Paulo diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu vou ler de novo porque eu acho essa fala de Paulo, essa escrita de Paulo muito verdadeira e muito poderosa, muito forte. Ele diz: não por obras de justiça. Não tem nada a ver comigo e com você, as nossas obras. Nós somos chamados às boas obras, mas não é por isto. Não é por isto. Praticadas por nós. A nossa salvação, a nossa entrada e acesso ao reino de Deus não tem base, ela não tem solidificação sobre a minha justiça ou as minhas justiças. Mas ele fala, mas segundo a misericórdia que ela se renova todas as manhãs, todos os dias, como ela se renovou hoje. Aí ele fala, ele nos salvou, não por obras de justiça, mas segundo a misericórdia, mediante o lavar, um lavar que nos regenerou, que nos renovou, e esse lavar e essa renovação foi o Espírito, uma obra do Espírito Santo. E aí ele diz que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando eu li esse texto, eu resolvi conversar com vocês aqui hoje sobre essa revelação. E aí eu coloquei um título na mensagem, no nosso estudo de hoje, dizendo a revelação da verdade da nossa dependência de Deus. A revelação da verdade da nossa dependência de Deus. E quando você ouve essa frase, quando você ouve este tema, se você não tivesse lido o Tito capítulo 3, versos 5 e 6, para nós cristãos evangélicos ou cristãos, o texto, nós que temos um pouco de conhecimento, um pouco de intimidade com o texto sagrado, mas sem você ler o texto, porque o texto ele é muito claro, Paulo ele é muito específico, Paulo ele é muito assertivo sobre essa questão da nossa salvação, não ser por obras de justiça praticadas pelo ser humano. Mas se você não tivesse lido esse texto, quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que penetram a tua mente e o teu coração? De existir uma verdade que ela nos revela, uma verdade revelada que ela nos comprime, que ela nos acachapa, dizendo que eu e você, nós somos dependentes de Deus. Talvez alguém possa dizer assim, eu creio que isso é verdadeiro, eu creio, pastor, que isso é uma realidade, mas a minha crença em relação a essa verdade que você está tentando nos ensinar ou está tentando afirmar, ela é uma verdade que ela só acontece nas questões espirituais. Ou seja, eu dependo de Deus somente nas questões espirituais. E esse alguém que diga isto, talvez ele vai dizer o seguinte, fora disto, no dia a dia, nas questões voltadas para a nossa vida humana, a realidade humana, as coisas que acontecem durante a minha vida, no existir, viver num lar, crescer, trabalhar, constituir uma família, tudo isso que tem a ver com essa dinâmica da dimensão humana, na verdade isto é uma tarefa minha, é uma tarefa nossa,
Talvez alguém vai dizer exatamente isso. Nós precisamos cuidar de tudo isto de maneira independente de Deus. Deus deixou a gente para cuidar disso. E aí você fica pensando, será que esta pessoa ela tem razão? Eu digo isso particularmente com tudo que eu tenho aprendido, e a gente nunca pode chegar e achar que nós aprendemos tudo, porque o grande problema da gente é este, em tudo, em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo aqui de futebol, que eu gosto de futebol, um treinador de futebol, que a gente ouve muito hoje em dia falar, olha, os treinadores do Brasil, eles estão ultrapassados, os treinadores brasileiros, eles não têm mais o que dar, eles não têm mais o que entregar para o futebol, e hoje se tornou uma prática comum os clubes brasileiros contratarem profissionais no mercado internacional. E as pessoas falam que por conta do quê? Porque a pessoa parou no tempo. Eu particularmente, eu também penso exatamente isso. Se você parar no tempo, se você não fazer nada para mudar, realmente as coisas não acontecem. Mas mesmo pensando assim, eu acredito que relacionado às coisas que nós temos na vida, tanto aquilo que eu classifico como coisas espirituais, como aquilo que eu boto do lado de fora, como se isso não tivesse nenhuma influência espiritual, ou as pessoas o fazem, eu acredito que nós dependemos de Deus e vamos depender de Deus sempre. Muito embora quando você lê o texto de Tito, da carta, que só tem apenas 3 capítulos, o que nós encontramos Paulo escrevendo ao seu filho Tito, que ele o chama de filho, nesta carta, e ele diz assim que ele precisava compreender, a intenção que Paulo, quando ele escreve, era o quanto ele dependia de Deus para pregar a palavra, para anunciar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Então essa preocupação que Paulo tem ao escrever essa carta a Tito, ao seu filho, você há de convir comigo que é um encargo espiritual. Porque nós pregamos o Evangelho às pessoas, e se nós o fazemos de modo que nós deixamos Deus do lado de fora e achamos que isso não é um encargo espiritual, nós erramos. Então, Paulo realmente ele está orientando o Tito sobre essa dependência nessa questão espiritual, era um encargo espiritual. Quando nós olhamos o capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz para Tito que ele, para anunciar a verdadeira palavra do Evangelho, que Paulo chama de sã doutrina, ele teria que saber que ele teria, melhor dizendo, a companhia de pessoas com falsas doutrinas, falsos mestres. Portanto, Paulo escreve a Tito dizendo que ele deveria estar totalmente preocupado e preparado, melhor dizendo, não preocupado, preparado. E Paulo, quando ele escreve ainda aqui no capítulo 1 e no verso 10 e no verso 11, Paulo diz assim que essas pessoas seriam aqueles que pregavam alguma coisa, uma palavra, pregavam um ensinamento, ensinavam alguma coisa, e Paulo vai dizer que estes caras aqui, no capítulo 1, no verso 10, eles eram falsos mestres, falsos ensinadores, que eles estavam insistindo com a questão da circuncisão. Para eles o que tinha um valor para que o homem tivesse um encontro com Deus, para que o homem fosse verdadeiramente encontrado por Deus, esse homem tinha que seguir a questão da circuncisão. Eles estavam presos ainda àquela prática lá de Moisés, e Paulo combatia veementemente isto, e Paulo está dizendo para Tito, tome cuidado. Só que Paulo ele identificou que esses caras, eles eram tão falsos mestres, que Paulo no versículo seguinte, no versículo 11, Paulo fala assim que estes caras que pregavam a circuncisão, que tinham aquela aparência de piedade, aquela aparência de homem de Deus, de pessoas próximas a Deus, além de pregar uma coisa que Paulo considerava totalmente ultrapassado em relação a encontrar-se com Cristo, encontrar-se com Deus de verdade, que Paulo vai ensinar isso nas suas cartas, que a circuncisão que vale para Deus não é a circuncisão física,
Não é simplesmente um corte no corpo, não é você, na verdade, cortar o seu corpo, mas a circuncisão verdadeira que Paulo diz que Cristo, o Deus eterno, o Cristo enxergava, o Cristo eterno dentro de você como validade, como algo que era validado por Deus, era a circuncisão do coração. A verdade que estava embutida dentro da pessoa. E esses caras, eles pregavam a circuncisão, mas Paulo diz no verso 11 que eles pervertiam, e eu acho isso muito forte, pervertiam casas inteiras por conta da torpe ganância deles. E Paulo vai dizer mais a respeito desses caras. Paulo vai dizer assim, aqui no verso 1, 12, que esses falsos mestres, os próprios cretenses, aqueles que eram dessa cidade de Creta, um profeta entre eles se levantara para dizer o seguinte: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis e ventre preguiçosos. Portanto, quando eu olho para Paulo escrevendo essa carta a Tito, eu entendo realmente que Paulo estava ensinando ao filho dele, Tito, a depender de Deus nas questões espirituais, é verdade. Aquilo que eu disse de alguém que diz assim, não, eu dependo de Deus, sim, pastor, concordo com você, mas quando existe a questão, simplesmente o viés espiritual. E Paulo está ensinando aqui que a questão espiritual e a nossa dependência de Deus para essa questão espiritual, ela era de suma importância. Ela tinha uma validade enorme, porque Paulo está dizendo aqui que Tito está vivenciando uma guerra. Uma guerra, ele pregando o verdadeiro evangelho, ele pregando a sã doutrina, convivendo com ele pessoas que pregavam totalmente o oposto disso. Pessoas que se preocupavam com a circuncisão, pessoas que tinham ganância, pessoas que tinham toda a torpeza em seus corações, mas que estavam falando alguma coisa em nome de Deus. Então Paulo diz exatamente, e aí ele diz o seguinte: com a ajuda de Deus, era essa a intenção de Paulo, com a ajuda de Deus, Tito, pela mensagem que ele estava pregando, pela palavra que ele estava anunciando, pelo testemunho que ele estava dando, com toda certeza, ele iria gerar no coração, nos ouvidos, na consciência daqueles que estavam ouvindo a palavra que ele pregava, como diz aqui o texto, de um modo que a vida se tornasse uma vida cheia de graça, uma vida graciosa, uma vida de verdade em relação à libertação. E Paulo chama isto, dessa vida graciosa, essa vida de libertação, essa vida que realmente tem toda correspondência com a verdade do Evangelho, porque o Evangelho que eu acredito ser verdadeiro é o Evangelho que nos liberta, é o Evangelho que nos torna melhores. Melhores em que sentido, pastor? Se eu, como diz Paulo, aquele que roubava deixa de roubar, aquele que adulterava deixa de adulterar, aquele que não amava a sua família passa a amar, aquele que não perdoava passa a perdoar, porque o Evangelho, ele entra como um poder libertador. É libertório mesmo, não sei nem se existe essa palavra, acabei de inventar se não existe. Existe essa libertação mesmo, porque Paulo está dizendo isso, e Paulo chama essa vida graciosa de gente que tem saúde. No capítulo 1, no verso 13, Paulo vai falar, sadios na fé. É gente que é curada, que o Evangelho veio, a palavra veio e transformou. Mas eu particularmente, de verdade, eu não consigo desassociar uma vida de fé, eu não consigo desassociar em relação à vida humana que eu tenho, eu não consigo, de verdade. Aí você vai dizer, poxa pastor, mas lá no trabalho, eu tenho que ter uma postura humana, eu tenho que ter regras, eu não posso misturar. Eu já ouvi uma frase de um diretor que era meu chefe, que dizia assim, Cássio, eu sei que você é pastor, mas a Bíblia fala, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele queria dizer assim, se separe, seja diferente. Eu até entendo isso, de verdade, mas eu não posso ser um exemplo ruim. Eu não posso entrar numa empresa, entrar pela manhã na porta de uma empresa e me tornar alguém que é totalmente não condizente com aquilo que eu prego nos finais de semana, com aquilo que você vive nos finais de semana dentro da sua comunidade cristã. Eu não posso.
Eu não posso ser alguém que as pessoas vão olhar para mim e quando me virem pregando ou me virem numa comunidade cristã, vão dizer, esse cara não tem nada a ver com Deus, ele tem uma atitude totalmente diferente. Então, eu entendo que você tem que ter ações, existem regras, existem coisas a serem feitas no nosso mundo que nós vivemos, que não tem como a gente desassociar dele, não tem como a gente ficar separado disto. Não tem como, mas eu tenho que existir, eu tenho que viver como alguém que eu saiba quem eu sou, que eu sou um cristão, que eu sou um servo de Deus. E quando eu digo que é impossível nós desassociarmos a vida de fé sobre a dependência de Deus com a vida humana que todos nós temos, eu digo isso porque na minha visão, gente, a minha vida humana, ela existe, ela coexiste debaixo de uma vida que ela é espiritual, de uma dimensão totalmente espiritual. Existe uma visão, aliás, existe uma vida, existe um mover espiritual, e a minha vida, e a tua vida, e a nossa vida, ela está embaixo disto, e esta vida espiritual, e esta dimensão espiritual, que os nossos olhos não enxergam, que os olhos naturais não veem, isto tudo tem um impacto diretamente em nossa vida. E eu digo isso para você, quando eu encontro Paulo escrevendo aqui na carta a Tito, e eu disse para você que eu ia ler alguns textos da carta, quando Paulo fala assim, no capítulo 1, no verso 16, Paulo deixa isso muito claro, pelo menos para mim ficou claro, pensando sobre essa questão de dependência de Deus. No tocante a Deus, Paulo falando destes caras que pervertiam as casas, que eram pessoas que tinham esses, como diz aqui os cretenses, mentirosos, feras terríveis no verso 12, ventres preguiçosos, esses caras que pervertiam casa inteira por torpe ganância. Aí Paulo, quando vai fazer referência deles, falando deles ainda, no verso 16, Paulo fala assim, no tocante a Deus, ou seja, nas questões espirituais, eles professam conhecê-lo. Entretanto, o negam em suas obras. É aquilo que eu estava dizendo agora na nossa vida. Você fala, não, mas lá eu tenho uma função, eu tenho uma profissão. No tocante a Deus, eu digo que tenho Deus, mas as obras que eu pratico, eu nego Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí ele fala assim, eles negam conhecê-lo, eles professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, por isso que eles são desobedientes, e por isso eles são reprovados para toda boa obra. E olha aí então a vida espiritual impactando na minha vida natural, na minha dimensão humana. E aí Paulo diz para Tito, agora você, Tito, o conselho para você, meu filho, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha que interessante, o texto que eu li como base, capítulo 3, 5, 6, Paulo fala, não é por obras de justiça praticadas por nós, mas é segundo a misericórdia de Deus, através de um lavar renovador, regenerador, por meio de Jesus Cristo, por meio de um derramar, como se fosse um óleo, um bálsamo sobre nós, que Deus ele nos purificou, que Deus nos salvou, que Deus nos levou para a eternidade. Mas olha que interessante, mesmo sendo isso uma verdade nas questões espirituais, Paulo fala assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. É a vida aqui nessa dimensão. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário ele seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Por isso eu não consigo desassociar a minha vida da questão espiritual. Eu não tenho que depender de Deus somente na questão espiritual. A minha vida, ela é extremamente, absolutamente, totalmente dependente de Deus. E eu vejo isso no livro, na carta de Tito, na carta, de modo muito claro. Em primeiro lugar, eu vejo essa dependência, e Paulo ensinando essa dependência, quando Paulo ele afirma nessa carta sobre a entrega de Jesus por nós, por todos, por cada um de nós. Eu vejo isso muito claro. Capítulo 2, verso 13 e o verso 14, Paulo vai dizer assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu acho esplendoroso aqui a assertividade de Paulo, quando ele diz assim que Cristo Jesus, ele se deu por nós, se entregou a cada um de nós. Por que ele se entregou por nós? Por que ele se deu por nós? Qual a razão? E Paulo explica aqui, em primeiro lugar, nos remir de toda a maldade. Nos remir de toda maldade, nos remir de toda iniquidade. Ele nos absolveu de todas as culpas, de todos os pecados, e Ele fez isso de uma maneira única. Ele teve que se entregar, Ele teve que se dar, Ele teve que morrer, Ele teve que pagar um preço. Então, quando eu vejo isto, e essa manifestação, essa história revelada, essa verdade nos contada de Cristo, o Deus que se fez carne, que eu gosto sempre de dizer, o Jesus histórico, ele nasce no ventre de uma mulher, ele morre por mim e por você, porque eu e você tínhamos e precisávamos de alguém que fizesse isso em nosso lugar. Só por isso e mais nada, isso por si só é suficiente para demonstrar o quanto eu dependo de Deus para viver, para existir. E essa dependência, ela não é só para as questões espirituais, viés espirituais, para tudo, para tudo. E o escritor de Hebreus diz assim que ele morre uma vez só. Hebreus 10:14 fala: com uma só obra, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Ou seja, essa entrega foi para proporcionar a mim, proporcionar a você a alegria de termos coisas boas morando dentro da gente, habitando o nosso interior, habitando a nossa alma, habitando o nosso ser, nos mudando, trazendo paz, trazendo felicidade, trazendo amor dentro de cada um de nós, nos edificando. E quando eu sou edificado por esse poder, por esse derramar rico que Paulo escreve no texto que eu li, no capítulo 3, verso 6, essa abundância, graça, esse abundante amor, quando eu sou edificado por isso, não tem como, nós acabamos edificando. Eu ia dizer teoricamente, mas não é teoricamente, não tem como, nós edificamos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que se abrem para esse toque de amor, esse toque de graça, esse toque de misericórdia. Eu vejo isso sobre aquela palavra que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso coração, a vossa mente, o vosso pensamento, é isto. Ou seja, em primeiro lugar, então, ele se entrega por mim. Qual a razão que ele se entregou por mim? Qual a razão que ele se entregou por você? Para nos remir, para nos mudar, para nos transformar. Em segundo lugar, eu vejo que a razão dessa entrega é que no pacote desta entrega, dessa remissão, veio a purificação. Veio sobre nós a purificação, que tem em nós a missão, o objetivo de curar a nossa natureza e de nos libertar de toda a culpa, de toda a condenação. E isso me traz a revelação de que nós, sem isso, nós estamos fadados a um viver de infelicidade. E isso não é uma vida espiritual apenas, infelicidade espiritual, não. Isso abate tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. O homem separado de Deus, o homem alienado de Deus, ele sente sobre ele, ainda que ele não consiga discernir, o peso do pecado, o peso da maldade, o peso da iniquidade. O que também é revelador quando eu olho para esse texto aqui, a respeito da entrega de Cristo que Paulo está falando, ele fala aqui na carta como um todo a Tito, essa entrega em nosso favor, que isso reforça mesmo aquilo que eu disse para você, o quanto nós dependemos de Deus. Agora, o que eu acho interessante aqui, quando Paulo escreve,
a manifestação desse nosso Salvador, é que Ele não salva simplesmente como Deus. Isso é muito interessante, e muito menos somente como homem. Não é interessante isso? Porque Paulo está falando a respeito disso. Ele diz exatamente isso, a fim de nos remir. Ele diz aqui no versículo 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós. A manifestação desse Salvador, então, ela não salva simplesmente como Deus, e muito menos nos salva somente como homem, mas como Deus homem, como a manifestação, ou seja, as duas naturezas em uma pessoa, o Deus encarnado, o verbo que tomou corpo. Isso é muito interessante. Homem, para que eu pudesse obedecer, para que ele pudesse obedecer, sofrer, morrer por nós, pelo homem, estando totalmente preparado para tratar com o homem, se entregar com o homem, pelo homem, melhor dizendo. E como Deus, para que Ele pudesse dar sustentação ao homem, suporte ao homem, e dar aquilo que nós precisamos como verdade para viver. Não tem como a gente viver sem Deus. Não tem como a gente viver por nós mesmos. Não tem como eu classificar a minha dependência de Deus somente nas questões espirituais. Pior que você pode me perguntar assim, pastor, mas o que as pessoas querem dizer? O que você está dizendo sobre questões espirituais? Eu não sei responder o que a pessoa tem dentro dela quando ela diz. Com algumas pessoas eu já entendi que é no sentido assim, olha, eu trabalho o dia inteiro, eu me dedico o dia inteiro, aí eu volto lá para aquilo que eu falei sobre o treinador de futebol, eu tenho que sempre me preparar na vida, para o meu trabalho, para a minha profissão, mas tudo isso que eu faço porque eu estou fazendo. Deus está fora disso. Eu não consigo me separar assim, eu não consigo me dividir assim. Eu estudo porque é a minha parte estudar, eu me preparo porque é a minha parte preparar, mas Deus está me guardando, Deus está me dando inteligência, Deus está me dando saúde, Deus está me sustentando, Deus está me suportando, é isto. Portanto, eu não consigo os separar. E eu vejo em segundo lugar, uma outra coisa, uma segunda lição, sobre a verdade revelada da minha dependência de Deus para tudo, quando eu vejo na revelação de Paulo a Tito, revelando ao seu filho Tito, aquilo que o homem era sem Deus, no viver dele, aquilo que eu sou sem Deus. O verso 3, do capítulo 3, o verso 4, Paulo fala assim, pois nós também, outrora éramos nécios, malucos, loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, vivendo em inveja, odiosos, odiando uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E aí é o texto que eu li no início. Não por obras de justiças, praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí ele diz no 3,7, a fim de que justificados por graça, é favor que não mereço, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É que interessante que aqueles que defendem a dependência de Deus apenas nas questões espirituais, desconectados de Deus, é porque eles não conseguem enxergar que tudo na vida está conectado. Tudo na vida está conectado. Exatamente tudo, absolutamente tudo. A existência humana, como eu disse para vocês há pouco tempo atrás também, ela é uma realidade que existe, que é uma verdade incontestável, porque você vive aqui, você vive entre pessoas, você vive uma vida, mas essa vida que você vive, ela está abaixo de uma vida, de uma dimensão espiritual
basta a gente pôr no coração a lembrança daquilo que Paulo disse quando ele escreve a sua carta aos Efésios, quando ele diz assim que a nossa luta, ela não é uma luta travada na nossa imaginação, ela acontece aqui, mas a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta, ela não é contra a sangue, e Paulo faz questão de mostrar, existe uma guerra, existe uma luta, mas não olhem para o rosto, não olhem para as pessoas, são os seus inimigos que se levantam contra você, mas saiba que por trás disto, dessa cortina, existe uma dimensão elevada, é a dimensão espiritual. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta, ela é travada nas regiões celestiais, potestades celestiais. Existe uma vida espiritual que nós vemos. E aí Paulo começa então a fazer a descrição, e a descrição aqui a respeito do homem que vivia isolado de Deus, achando o dono do seu nariz, ela é terrível. Então esse discernir de que eu vivo isolado de Deus, eu posso viver, a minha vida espiritual acontece, mas a minha vida humana, ela é totalmente sob a minha dependência. A espiritual eu dependo de Deus, mas Paulo diz que não, e Paulo mostra o que nós éramos antes de conhecer a Cristo. Antes desse privilégio, desse derramar ricamente da graça, da misericórdia, do amor, da regeneração, do lavar mediante a graça e a misericórdia do nosso Deus. Paulo diz assim que a descrição que Paulo faz, ela é terrível. Insensatez, nécios na tradução que eu li, desobedientes, achando ter o controle de tudo, mas vivendo sob a escravidão de prazeres, de paixões. E aqui é interessante que as pessoas olham, eu estava dizendo isso para minha esposa ontem, as pessoas olham para nós e dizem assim, são escravos, não têm liberdade, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Nós não, nós fazemos de tudo, somos livres. Só que essa liberdade que Paulo descreve aqui é uma liberdade que ela é entre aspas, e aí por isso que existe a relatividade das coisas. Paulo está dizendo que aqui existe, pelo contrário, um processo de escravidão, escravos das paixões e dos prazeres. Paulo diz assim, a maldade e a malícia nos dominavam. Maldade e malícia, invejando tudo, invejando a todos, que é uma marca, que é um selo de um peso, de incapacitação, de insatisfação, de infelicidade, e permitindo habitar dentro da gente todo ódio. É isso que Paulo diz, sendo odiosos. E Paulo, novamente, aqui ele reforça a respeito dessa entrega a Deus, o nosso Senhor em nosso favor, e reforça que a manifestação da bondade de Deus e seu amor para conosco foi uma verdade, em primeiro lugar, que nos revela uma verdade que não existiu nessa libertação, nessa transformação, nessa regeneração, não teve consolidação nas nossas práticas e nas nossas justiças humanas. Paulo ele reforça isso. Aí eu me lembro de Isaías, quando Isaías fala assim no seu livro, o profeta, no capítulo 64, que as nossas justiças são como trapos de imundícia, nós somos como um imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Em segundo lugar, então, esse amor foi uma manifestação que Paulo fala que foi consolidado nesta verdade, da misericórdia, do agir do Espírito Santo, que renova, que regenera, que nos lava de toda a iniquidade. E isso só foi uma realidade por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, todo este movimento, todo este mover, toda esta mudança que existiu nas pessoas, tudo isso contribui para que a vida dessas pessoas, tanto na dimensão humana, como na dimensão espiritual, seja uma vida sadia, uma vida que não existe mais adoecimento na alma, no ser, e não é uma vida que adoece quem vive ao nosso redor. É isso que Paulo está dizendo. E este viver, que Paulo vai dizer aqui também,
totalmente alienado de Deus, separado de Deus. Esse viver aqui, que agora é um viver totalmente distante da graça de Deus, agora ele é justificado por meio da graça. E aí faz com que o homem, ele tenha no coração a convicção, a certeza de que agora ele tem acesso a uma vida eterna, que é o que a Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina, Jesus nos ensinou. E aí eu concluo, meus irmãos, a minha fala hoje dizendo assim, sem dúvida, quando eu olho para o apóstolo Paulo, e quando nós olhamos as cartas de Paulo, as 13 cartas que Paulo escreveu, das 27 cartas que existem no Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas. Sem dúvida, quando eu olho para Paulo, eu vejo Paulo se apresentando, eu vejo Paulo se reconhecendo como um apóstolo, é isso que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E quando a gente olha para Paulo, o pensamento que nos vem à mente, nós começamos a olhar para ele aqui, vendo tudo isso que Paulo escreveu, nos faz a gente olhar para Paulo como um dos ministros proeminentes, principais. Afinal de contas, Paulo, ele tinha tido um encontro com o Senhor, ele tinha sido revelado pelo Senhor, e o Senhor mesmo o havia comissionado, naquele encontro que você sabe que está escrito no livro de Atos. Mas por outro lado, eu gosto do Paulo, quando Paulo ele se apresenta, dizendo assim que ele também, deixando muito claro que mesmo os ministros elevados, aqueles que são proeminentes, mesmo aqueles que são pessoas que nós olhamos e nós admiramos e nós vemos todos os passos deles, Paulo deixa claro, esses caras não passam de servos, eu sou servo de Deus, escravo de Deus, é isso que Paulo deixa claro. Em todas as cartas, pode ver na apresentação das cartas o que Paulo vai escrever. Paulo, escravo de Jesus, servo de Jesus, apóstolo mais escravo. E quando eu vejo isto, eu vejo o seguinte, eu gosto muito, porque servos, eles dependem de seus senhores. Escravos, eles dependem de seus senhores. Era isso que acontecia. Para comer, para tomar um remédio, alimentação, para ter um dinheiro, para ter alguma coisa, eles dependiam dos seus servos, dos seus senhores, melhor dizendo. O salmista fala isso, né? Como um servo olha para o seu senhor, eu também olho para ti. Então Paulo ele deixa claro que, como servo de Deus, como escravo de Jesus, eu e você dependemos de Deus para tudo e para todas as coisas. Tanto nas questões referentes as questões espirituais, e isso não deveria nem a gente nem pensar, será que precisa? Guerra espiritual se luta com mover espiritual, com armas espirituais, não existe como eu vencer algo no reino do Espírito por força minha, por sabedoria própria, não tem como. Então nós não deveríamos nem pensar, mas quando eu vejo Paulo escrevendo isso, eu vejo que eu preciso de Deus para tudo e para todas as coisas. Vale para as duas dimensões, a dimensão humana e a dimensão física e a dimensão espiritual. Humana, física, que seria uma só, e a espiritual. Eu dependo de Deus para tudo, nas questões espirituais. E Paulo nos revela isso. E essa revelação dessa dependência nos leva a alcançar isso por meio da fé. E fé, quando a gente olha aqui, fé ela não tem base em raciocínios humanos, fé ela não tem base em raciocínios que são equivocados, não, a fé ela não tem equívoco, fé é a gente crer na palavra infalível, como Paulo ele nos diz, vai dizer a palavra que é infalível. Paulo diz isso aqui em sua carta, quando ele escreve a Tito, Paulo fala exatamente sobre essa palavra que ela é infalível. Se eu não me engano, eu não sei se eu vou achar agora o texto aqui, que eu não marquei, mas Paulo aqui nessa carta de Tito, ele fala exatamente isso, sobre essa sã doutrina, sobre essa palavra que ela é infalível, essa palavra que realmente muda e transforma os nossos corações. Achei que 3:8, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática das boas obras. Fiel é essa palavra. Portanto, a nossa fé, ela tem base nisto. E a minha dependência de Deus para todas as coisas da minha vida, nas duas dimensões, ela só existe por meio da fé.
a crença. Acredito nisso por meio da fé. Eu não acredito em mim mesmo. Uma vez disseram assim, João escreve isso, que falavam de Jesus dos homens. Olha, os homens são assim, são assados. E João, no capítulo 1, no Evangelho, diz assim que não era necessário que ninguém falasse dos homens para Jesus, porque Jesus bem conhecia os homens. Jesus nos conhece e sabe da nossa fragilidade, da nossa deficiência. Ele conhece tudo a nosso respeito. Por isso que eu e você precisamos depender de Deus para todas as coisas.